Aê! Coisa Padre, boa. como é que vai? Seja bem-vindo, meu irmão. Que alegria Muito tê-lo obrigado, aqui. padre. Muito E obrigado. fiquei sabendo que você teve que dar umas organizadas aí para estar ao vivo com a gente. Eu agradeço, viu? Agradeço Ô, muito. padre, é que fico contente de poder compartilhar esse instantezinho com o senhor e saber da riqueza que o senhor está possibilitando aí para os seus paroquianos. Vejo que todo dia o senhor tem disponibilizado aí um momento de formação com eles. Isso é muito bom e muito gratificante. Com certeza. E trago aqui, acabei de falar com o Dom Marcos, né? Trago um grande abraço, Dom Marcos, para você também, viu? Ó, muito obrigado, muito obrigado. Fico muito grato pela a rica recordação. Que beleza. Então, meu querido, já são 7h34, nosso povo está entrando. Hoje temos vários catequistas aqui da paróquia, de outras localidades, né? Porque você sabe que pelas redes sociais a gente ganhou o mundo, né? Muito Então bem. hoje a gente fica feliz com a tua presença de tantos irmãos e irmãs que vão poder também beber um pouco na fonte hoje. E esse nosso encontro, pois a gente disponibiliza também no YouTube, né? Que fica como um momento aí de formação. Para quem está chegando agora, para quem ainda não entendeu a proposta desse nosso bate-papo, né, o nome bate-papo na paróquia, então sempre um padre, um bispo, um leigo, um profissional da área, para nesse tempo de pandemia a gente começar já a refletir situações que nos ajudem a pensar lá na frente, né? Então a gente quer unir também as pastorais, movimentos, mas também unir aí questões de saúde, questões da sociedade. Hoje o nosso grande tema é sobre catequese. E aí, me desculpem, mas eu provoquei com o tema, né? Qual o futuro da catequese? Aí o pessoal já está preocupado, né? Mas é bom para a gente também. Tivemos uma reunião recentemente com os padres, né? Assessores, e com certeza você hoje vai poder nos ajudar. Nós vamos fazer da seguinte maneira, né? Vai entrando o pessoal, se você vê que dá para conciliar o que está falando com o que a pessoa está interagindo, então aí sinta-se à vontade. E depois a gente também vai fazendo algumas perguntas ao final, abrindo esse espaço para bate-papo. Como nós fizemos no Instagram, você sabe que tem uma limitação, né? De um tempo aí um pouco mais curto. Mas depois eu até já faço convite para você para a gente fazer um material, talvez ali pelo Zoom, material gravado, para depois a gente disponibilizar aí para o nosso regional todo também, né? Muito Então, bom. sinta-se à vontade, a casa é sua. Muito obrigado, padre. Já vejo que são tantas pessoas aí que nos acompanham, né? Que bom, Sim. sobretudo as catequistas. Isso é um gesto do Senhor muito bonito, porque na maioria das vezes nós imaginamos que a catequese seja apenas dos nossos leigos. E sobretudo das nossas catequistas, nós imaginamos assim. E quando vemos a atitude de um padre numa paróquia, preocupado também com a catequese, a paróquia toda funciona. Se nós invertêssemos o processo de imaginarmos que a catequese fosse o motor pastoral da paróquia, o dízimo deslancharia, a pastoral da pessoa idosa vibrava, a pastoral da criança ressuscitava, o EJC, ou o grupo de jovens, a pastoral da juventude, criava um novo ânimo. Por quê? Porque tudo é catequese. Eu acho que, para a gente responder a primeira pergunta que o senhor fez, que é muito difícil, como é que vai ser o futuro da catequese, nós precisaríamos dar um passo atrás, né? Qual seria esse passo atrás? É entendermos o que é a catequese, porque todo mundo sabe o que é catequese, mas quando nós perguntamos o que é catequese, faltam as respostas, faltam as palavras para defini-la. E talvez nesse primeiro momento dizer que a catequese, como esse processo de educação da fé, de ajudar nossos catequizandos, nossos catequistas a interiorizar esta resposta do chamado de Deus na nossa vida, seria uma definição mais ousada para compreendermos o que é catequese. Então, como este processo educacional. No segundo momento, talvez poderíamos falar também da catequese tendo como ambiente propício a própria paróquia.
Então, catequese dentro da paróquia. Isso que o senhor está fazendo, pelo que eu vi rapidamente nesses momentos, foi esta abrangência da paróquia como o espaço da catequese. Então, nós vamos ter um futuro da catequese a partir da paróquia que nós temos hoje. Porque ambas estão conectadas intrinsecamente, não tem como separar. É claro que o catecismo, nós estudamos, nós imaginamos, nós escutamos muito falar disso, que os pais são os primeiros catequistas, mas os pais se alimentam a sua fé aonde? Na paróquia. Então, não tem como separar este ambiente da catequese com a paróquia. Agora, aqui nós entramos no cenário de como falarmos da catequese neste tempo de isolamento. Porque acredito eu, na paróquia do Senhor, como na que eu estou, nas outras, no mundo todo, foi um dos setores pastorais da nossa paróquia, da nossa igreja, mais afetada a catequese. A pastoral do dia, de certa forma, funciona, a pastoral familiar tem suas reuniões, o SCC, digamos, a pastoral da pessoa idosa faz um gesto, a pastoral da boa ação, da caridade faz outro gesto, mas a catequese em si foi um setor muito fragilizado, um setor muito atingido diretamente, porque não podemos mais nos reunir presencialmente. Então, foi muito atacada, digamos, pelo tempo do coronavírus, da pandemia, deste isolamento. Como vai ser? A partir daquilo que nós já temos na paróquia hoje. Eu acho que esse gesto do Senhor de levar a paróquia, nesse tempo de pandemia, próximo das pessoas, ajuda também as famílias a se terem responsáveis pela catequese. Porque aqui nós teremos uma outra situação da catequese, a entender, eu não gosto desse termo, padre, mas é aquilo que ajuda a entender um pouco mais na prática, os destinatários da catequese. Nós imaginamos sempre que são nossas crianças, nossos adolescentes, e de verdade são, mas estes destinatários, os primeiros da nossa paróquia, deveriam ser nossos pais, nossos adultos, porque nós compreendemos muitas vezes nossas crianças que recebem a primeira comunhão e depois se afastam, outros que fazem a crisma, como são nossos jovens, alguns se afastam, porque é um problema aqui de catequese adulta. Então, como vai ser a catequese no futuro? Eu penso que a partir da sensibilidade que está gerando dentro de nós a pandemia, está gerando dentro de nós esse isolamento social, este retorno para Deus, também, dentro da comunidade, vai ser o primeiro passo, educar os adultos, atingindo depois as crianças. Porque aqui teria uma outra situação muito clara, né? Que eu penso que poderia ajudar o futuro da nossa catequese, é descobrir a resposta diante ou da pergunta sobre Deus. Porque muitas pessoas, nesse tempo de isolamento, se questionaram, muitas pessoas. Eu imagino que muitas das nossas crianças, adolescentes, jovens, se questionaram. Olha, mas como é que Deus, sendo Deus tão bom, aceita tudo isso? Eu acho que uma catequese do futuro seria essa catequese também para ajudar a responder ou a descobrir esta pergunta sobre Deus. O que é que Deus também está nos dizendo sobre isso? O que é que Deus vai nos mostrando também os caminhos sobre isso? E como é que a paróquia está também estruturada para responder, levar os nossos paroquianos também. Porque a catequese do futuro, além das redes sociais, que é indiscutível, elas têm que estar, mas não pode substituir a presencial, no meu modo de pensar. A catequese ainda acontece na paróquia pelos encontros, mas também nas homilias dos padres. São basicamente esses 3 momentos que nós teremos. E se não tem também nesses momentos das missas, que voltaremos com o povo e tudo mais, com aquela homilia autêntica de ajudar nossos fiéis a fazer essa passagem, eles vão ficar em determinados momentos também se perguntando esse porquê, essa pergunta sobre Deus. Muito bem, olha aí, temos muitos assuntos, hein? E muita gente entrando aqui também, que beleza. Né? Estou vendo que tem gente aqui aí do nosso Regional Nordeste 4, participando. Sejam todos bem-vindos. E aí, ó, Estélio, 2 grandes amigos e párocos. Agora o terceiro chegou, né? Estélio aí junto também, grande amigo também. Né? E aqui o nosso responsável aqui na universidade, que também, né, na área da educação, nós temos aí essa certeza, né, da pastoral aí que ajuda, né, a pastoral universitária, que ajuda também nessa catequese dos universitários, né,
um momento bonito. Mas vamos lá. Vamos lá. Quem tiver alguma pergunta, diante do contexto que o Padre Wagner vai explicando, aí vai interagindo aí com a gente. E aí o Padre Wagner vai fazendo as amarrações também. E, ao mesmo tempo, se você é de fora, está participando, então coloque de onde que você de onde você participa, né? Se é catequista também ou não, que cidade, que estado, se estiver de fora também, de algum país, coloque. Né? Agora, a primeira questão, padre, que eu queria já logo de cara pensar com você, e é uma das coisas que a gente conversou muito, a catequese, a partir do momento que houve esse isolamento social, todos foram para casa, cancelou-se, a escola já tinha parado, a catequese parou e a dificuldade desse encontro virtual. Né? Eu não sei como que está sendo na sua paróquia, mas a limitação, né, ou o despreparo nosso em relação a isso, né, isso é um grande desafio hoje. Né? Como despertar as crianças que foram para casa e parece que tiraram férias das aulas e férias da igreja, né, deste momento catequético. Então, talvez vamos começar por aí para provocar alguns questionamentos. Perfeito. Padre, eu imagino que, não sei a realidade do senhor, da sua paróquia, mas em determinados momentos me pareceu que quando se disse não pode mais fazer reuniões presenciais e tudo mais, nossas paróquias, mas sobretudo nossos catequistas, ficaram assim atônicos. E eu fiz, até eu escrevi um textozinho que eu fazia esse paralelo dos discípulos de Jesus ao pé da cruz, naquele momento que só restou Maria e João, com as nossas catequistas. Chegou aquele momento assim que não foi talvez porque elas quisessem, mas sem entender o tamanho da situação que aparecia, que cada um saiu. Algumas saíram das cidades, foram para os interiores. Nestes interiores não tem a facilidade da internet, ou não tem a internet de qualidade. Então, assim, como também nós padres, muitos dos nossos, nós ficamos tentando entender ou imaginando que fosse uma coisa passageira, uma coisa rápida, uma coisa que logo, logo nós iríamos nos encontrar novamente. E, se não me falha a memória, nós estamos com mais de 75 dias assim. Então, este primeiro momento, eu acho que deixou nossos catequistas assim, sem compreender o que estava acontecendo. No segundo momento, sem compreendermos como poderíamos agora atingir nossas crianças, chegar a ter contato com nossas crianças, como resgatar esse momento de contato com eles. E aí me veio assim na cabeça, no primeiro momento, de como cuidar dos próprios catequistas, para depois chegarmos às nossas crianças. Porque nossos catequistas, sobretudo nesses momentos, nós entendemos muito bem que, às vezes, levam da sua fé, a sua experiência de vida, os momentos mais difíceis. Às vezes tem problema na família, às vezes tem situações difíceis dentro de casa, às vezes tem momentos assim que só vai mesmo pela fé, não desistem. Então, nesses momentos também, como a paróquia, que tantas vezes usufruiu da boa vontade delas de estar nos momentos, de todos os sábados, todos os domingos, conforme a programação da catequese paroquial, a paróquia também está cuidando deles. Né? E aqui seria a dinâmica da espiritualidade, que me parece que seja um dos elementos mais necessários após a pandemia. De como ajudar nossos catequistas também na espiritualidade nesse momento. Porque uma das coisas muito sérias são as perguntas também dos porquês desse tempo que nós estamos passando. E nossos catequistas foram também afetados, e são eles, junto conosco, que iremos também, de certa forma, ajudar a responder estas perguntas. Agora, uma terceira coisa aí que nos ajudaria também a refletir nesse tempo é que nem todos têm essas habilidades também com as redes sociais, embora tenha havido um grande esforço. Quantas titias, quantas vovozinhas aí têm criado contas nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, enfim, tem se inscrito aí nos canais do YouTube para acompanhar. Isso é bonito, né? Isso é bonito. Como eles também têm esperança, têm expectativas. E a prova disso são estas hoje à noite aqui. Nós estamos com mais de 25 pessoas
nos acompanhando e de certo modo, demonstra esse interesse, né? Esse interesse de querer também, nesse momento tão difícil, se sentir contagiada por essa graça de Deus. Aqui o Stélio está falando, na educação, o grande desafio é acompanhar o dinamismo das crianças do atual milênio. Mesmo presencial, como fazer isso na catequese? Eita, vamos lá. É o desafio, né? É o desafio. Agora, o que o Stélio coloca é muito interessante e é uma realidade muito concreta. No meu modo de pensar, diante desse contexto que nós estamos vivendo, os menos que foram afetados foram nossas crianças e adolescentes e os jovens. Agora eu explico. Por que menos afetados? Porque eles são filhos desta geração da internet. Já nasce com o celular na mão, né? Então eles não tiveram nenhuma dificuldade de ficar isolados dentro dos seus quartos, de ter acesso. Tantos netos não ajudaram as vovozinhas não, a assistirem essas coisas que nós estamos transmitindo, enfim. Por quê? Porque nossos jovens e adolescentes, sobretudo os que têm aí menos de 20 anos, são frutos já e filhos desse tempo da geração. Então esse processo é interessante e nos ajuda a pensar no primeiro momento como positivo, né? Como positivo. É claro que no segundo momento vem todo o fluxo da ansiedade que tem gerado dentro de casa, essa questão que tem acontecido não só agora no tempo de isolamento, isso reforçou mais ainda, mas esse tempo dentro de casa tem aumentado as ansiedades, a incompatibilidade aí na educação dos pais com os filhos também tem gerado umas consequências muito desafiadoras, sobretudo quando aqueles pais não tinham mais a autoridade no sentido legítimo da palavra, não de controle, não de imposição, mas de autoridade de criação, de educação. Então, são elementos aí que vai ajudar e, ao mesmo tempo, nos desafiar nos próximos anos da catequese. Agora, eu continuo dizendo que do futuro da catequese é pensarmos a catequese não para crianças e adolescentes, mas para nossos próprios adultos. Se nós tivermos uma catequese na paróquia a partir tendo como primeiro destinatário os adultos, eu imagino que nós vamos chegar às crianças rapidamente e com mais eficiência. Porque agora na paróquia, eu digo isso como exemplo, na nossa paróquia nós estamos tentando de fazer esse trabalho de acompanhamento, não é substituição da catequese presencial, é o acompanhamento desse tempo, como ajudar a suscitar e despertar a fé dessas crianças e adolescentes. E nós temos tido muitos desafios. Primeiro, pela questão também de não todos terem essa aptidão, essa afinidade com as redes sociais. A qualidade da internet, a qualidade do aparelho também que se usa, não? Depois, a questão da disponibilidade dos pais de acompanhar tudo isso. Para acompanhar uma live, né? Aí de música sertaneja, de forró, mas quando se trata dessa situação, há uma predisposição inicial. Então, essa catequese com adultos seria o primeiro critério. Eu imagino que este próximo passo do Diretório Nacional, Diretório-Geral da Catequese, que vai ser agora dia 25 de junho, ele vai descrever muito acentuado esta questão dos adultos. Não só simplesmente colocá-los como destinatários, mas como os primeiros destinatários. E aqui eu acrescento que ajudará muito na concepção das nossas paróquias, sobretudo dos nossos jovens e adolescentes, nossas crianças, que vivem nesta fase assim, meio das descobertas, né? E, de certo modo, os adolescentes, como aqueles que estão dentro da catequese, são grupos, sociologicamente falando, de pessoas, de configurações de grupos. Ou seja, nossos adolescentes, eles convivem muito melhor com os amiguinhos, as amiguinhas do colégio, do que com os próprios pais. Por quê? Porque eles são fases de grupos. E como agora fazer a catequese, esse espaço de grupo, de catequese, de educação da fé, de transmissão daquilo. Então, eu penso que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito propício, um tempo de descobertas, um tempo para despertar a raiz da nossa fé também. Porque aqui nós podemos ter um problema ou uma solução no nosso tempo. Aquelas famílias descobrir o verdadeiro sentido da fé, ou um problema de dizer assim, se Deus é tão bom, por que aceita tudo isso? E aí, como agora despertar na comunidade, na paróquia, esse elemento da fé, suscitá-la. E eu vejo que ainda nessa provocação que a gente já começou a 1000 por hora, né? Mas hoje é o isolamento. Mas o que já acontecia era o distanciamento. Isso em relação às crianças
e principalmente aos adultos. Até porque hoje, numa realidade de catequese, eu até falei hoje cedo, o filho que traz os pais para a igreja. Antes era o contrário, a gente vivia a tradição cristã. Então os pais sabiam, bem ou mal, mas eles estavam num crescente no caminho da fé. Hoje a gente já vê que, às vezes, tem pais que não estão tão preocupados. A preocupação dele é assim, o meu filho vai para a catequese, vai para conhecer Jesus, mas esquece desse compromisso. E nesse isolamento eu vejo muitas famílias anônimas, né, muitos casais anônimos que estão redescobrindo o caminho da igreja, o caminho da fé, através dessas lives, dessas missas, dessa programação religiosa que está sendo oferecida, que é uma espécie de catequese também. Por outro lado, eu vejo que aqueles que estavam mais ligados à igreja, inclusive catequistas, alguns se fecharam. Então, aí, além de estar isolados, estão distanciados. E isso daí pode gerar uma crise existencial e uma crise de fé. E é uma coisa que é uma preocupação que eu vejo, enquanto padre, enquanto responsável de uma igreja, com uma equipe, como que nós devemos olhar com carinho, mas também com uma preocupação de formar, de preparar melhor, né? Perfeito. Essa colocação do senhor, de fato, ela é verídica e é fácil de confirmá-la. Nas maioria das lives, muitas vezes, aqui tem duas coisas interessantes e grandiosas. Uma é que na maioria das lives que são feitas, quem nos segue, nos acompanha, vamos dizer 60%, 65% ou 70% não são pessoas da nossa paróquia ou de igreja, de grupos, mas muitas pessoas que estavam distantes das práticas de fé e que nesse tempo dá uma retomada. Primeiro passo. A segunda coisa muito interessante é dos nossos grupos, das nossas pastorais, das nossas pessoas que estavam conosco todos os dias, também presente nas redes sociais das missas transmitidas. Eles, para acompanhar tudo isso, mas nas missas eles se identificam muito com o local onde estão. Então, se tem uma paróquia que faz as transmissões, eles estão juntos também. A terceira coisa que eu penso que ajudou muito nesse tempo de isolamento de forma catequética é a prática da compaixão, da caridade. Temos visto muitos grupos até dando sinais de disponibilidade, de ajudar, de despertar mais pelo amor ao próximo. Então, são frutos, coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, do nosso tempo, que ficarão marcadas para sempre. Eu tenho dito ultimamente, Padre, que nós seremos chamados um dia para testemunhar tudo isso que nós estamos passando. E nós seremos aquelas pessoas que iremos dizer como vivemos o 2020. E, de certo modo, cada um poderá dizer também conforme a sua experiência de fé e de igreja. Como tem vivido o ano de 2020? Como tem sido o ano de 2020 para cada um? E neste sentido da vida do ano de 2020, muitos têm descoberto o amor a Deus. Porque esse tempo da pandemia, do isolamento, despertou em nós outros elementos que estavam sendo esquecidos. Nós tínhamos países que estavam se reestruturando de forma de uma possível terceira guerra mundial, construções de muros. Nós tínhamos países, construções de armas. Nós tínhamos países negando a entrada de imigrantes. E, de repente, veio um vírus invisível, inicialmente anônimo, e detectou, e derramou, e derrubou todas essas estruturas. E todo mundo ficou agora de braços cruzados, sem conseguir. Então, a gente vê que de tudo também tem uma busca de sentido. Como nós vamos viver depois de tudo isso? E esta experiência do isolamento, do distanciamento, tem havido também a necessidade de nós voltarmos para a profundidade do nosso coração, da nossa vida. O próprio documento 107, né, que é uma das bases aí para a fundamentação da catequese atual, nós temos essa nova preocupação agora, né, de como refazer o caminho. Porque eu, esses dias, conversando com algumas catequistas, porque aqui na paróquia a gente
retomou, já nesses 2 anos, né, retomou todo o estudo do documento, toda a nova caminhada de igreja, a nova caminhada de evangelização. E aí, a hora que as coisas estão começando a acontecer, aí para tudo, né? Aí a pessoa às vezes sente aquela necessidade, fala, bom, para eu não ficar sem nada, eu vou para minha catequese lá do tempo da minha vovó. E assim, é uma preocupação. Eu não sei se é bom ou se é ruim, porque se as pessoas agora vão revalorizar também essa caminhada, porque era tudo novo. E aí vem uma coisa mais nova que destrói, de certa maneira, todo um projeto, uma caminhada. Nós não temos hoje um projeto mais, né? E não só de igreja, né? Um projeto social, um projeto aí da humanidade, porque não se sabe ao certo quando termina, né, essa questão do vírus, né? E aí fica aquela ansiedade que a gente já conversou em outras lives, mas também dentro da catequese, né? Aí alguns pais hoje falaram, ó, padre, ainda bem que o senhor vai colocar depois no YouTube, porque não vai dar para assistir à noite, mas eu quero acompanhar. Por quê? Porque eu estou indeciso, eu estou em dúvida no que ensinar para o meu filho, né? Que tipo de caminho. Mas aí também vem aquele detalhe, né? Que caminho eu vou ensinar se eu não estou vivendo? Então, como viver, né? Como projetar isso? Padre, é uma das preocupações, porque como nós pegamos, todo mundo foi pego de surpresa e não havíamos, assim, de modo imediato, uma proposta de catequese com os próprios pais, dentro de casa, com os seus filhos. Então, assim, nós temos elaborado aqui na nossa paróquia um pequeno roteirozinho de acompanhamento, não de substituição, de como nossos pais também acompanhar os seus filhos rezando juntos, porque eu penso que aqui um desafio é unir a catequese de crianças com a família. E, nesse sentido, para aqueles pais que se perguntam como poderia ser, nós não podemos mudar o que já deu certo a vida toda. Primeiro, o principal livro da catequese é a Bíblia. É a Bíblia. Agora, é claro que tem aqueles pais que sempre dizem, olha, padre, eu li essa passagem hoje, no dia seguinte li e entendi de uma outra forma. É claro que o Espírito Santo age de diversas formas e a gente entende aquilo que suscita dentro de nós de modos diferentes. Mas, para aqueles pais, talvez, que perguntam-se como agora, nesse tempo de pandemia, ajudar o seu filho na catequese, a Bíblia. Usar a Bíblia. Aproveitar para ler, para conhecer. Agora, ler a Bíblia não significa dizer que deixa eu pegar a Bíblia, abrir eu leio. Não. Pega o Evangelho de Marcos, pega o Evangelho, sobretudo, de Marcos, lê um capítulo por dia, no momento certo, entre a família, e começa a parte dali a entender quem é Jesus, depois refletir um pouco mais sobre isso. No segundo momento, você poderia pensar a paróquia com a catequese, que entraria aí o âmbito paroquial, né? De como agora usar as catequistas acompanhando 5 ou 6 crianças. Agora o Instagram permite isso, né? Rezarem juntos, um momentozinho de perguntas provocativas sobre a catequese. Aí envolveria também os pais nesse sentido, porque poderia se criar dentro de casa o cantinho da fé, o espaçozinho da fé, o lar da fé, para que acontecesse aqueles momentozinhos. Claro, não aproximando isso como um ritmo escolar, né? Imaginar um ambiente como escola de perguntas e respostas. Mas de suscitar, por isso o termo acompanhar nossas crianças nesse momento da fé. E, por último, que poderia ajudar muito ainda nesse tempo, as devoções do nosso povo. O senhor falava do retorno à catequese da vovó, né? Do nosso vovô, claro, com todo respeito, para ajudar a entender que nesse momento também a catequese popular, o rito popular, a piedade popular. E aí poderia suscitar várias pesquisas ou questionamentos. Por que o São João? Por que a festa de São Pedro? Por que a fogueira? Como resgatar esse tempo? Ah, padre, mas tem aquelas comunidades também que não têm internet ou não têm ainda energia. E aí não podem acompanhar de forma ou outra, só tem a rádio, o acesso da rádio, né? Agora, como no programa da igreja, na maioria das nossas paróquias sempre tem esse momentozinho nas rádios, como fazer chegar até lá essas notícias, esses assuntos, né? Então é um tempo assim que desperta de nós muita criatividade e dinamicidade.
Eu digo ao senhor, eu acho que nossa Igreja Católica, como um todo, me refiro, tem sido assim um grande instrumento de harmonização e de esperança. Eu acho que ela tem sido uma embaixadora da esperança neste tempo de difícil, de isolamento, que isso daqui só entende quem teve de perto alguém positivamente afirmada que teve o coronavírus. É uma sensação horrível, tremenda. São fatos ou experiências que ninguém mais consegue esquecer. Eu acho que a igreja, com essas diversas formas de fé, de ajudar a pessoa a responder quem é Deus na vida dela, foi uma catequese por excelência nesse tempo. E até mesmo a questão que a gente vem falando, né, ao longo das liturgias, é o respeito à vida, né? Essa ideia de ficar em casa, né, não é simplesmente uma questão política que privilegia A ou B, né? A ideia de ficar em casa é também pensar na vida. Né? E falar da vida é falar também de catequese. Né? A catequese é vida. Né? Então a palavra de Deus ajudando no conhecimento, no aprofundamento da fé, as orações e também esse reconhecimento, essa valorização da vida. Eu vejo que muitas crianças, elas estão tendo algo que elas sempre sonharam. Estar com o pai e com a mãe na sua casa. Né? E ter aquele momento de pequenos momentos, mas às vezes divertidos, às vezes de comportamentos, de parcerias ali, de lavar uma louça, arrumar alguma coisa, mas de estar juntos. Isso daí é uma grande riqueza que talvez nem todos estejam percebendo que ali também está sendo algo de aprendizado, né? Algo novo. Perfeito. A igreja doméstica, que tanto fala, né, nesses últimos tempos, fechou-se a igreja da cidade, mas abriu cada igreja dentro da casa da família. A igreja doméstica, a liturgia que muitos falam virtual, que esse é o grande desafio nosso do futuro da catequese, não acomodar-se ao que é apenas virtual. Esse vai ser um desafio, né? E uma espiritualidade encarnada. Isso é muito forte, sobretudo no nosso tempo. Nós temos a facilidade de nos impressionar com o novo. E nesta impressão, a gente passar despercebido aquilo que é todo dia real e concreto da nossa vida. Então, não nos deixar uma catequese que nos satisfaça com balançar na rede no domingo e assistir a missa pela TV. E até aquelas comadres justificam que diz que é melhor porque escuta melhor, que da igreja é muito barulho. O som da igreja não funciona. Como a gente superar também essas catequeses sentimentais, né? Aquelas catequeses que é melhor aquela missa espirituosa, com o pessoal chão, que balança os braços e tudo, mas a pessoa não é capaz de complicar a sua vida também com o próximo. Isso é um grande perigo na maioria das vezes, né? Criarmos catequeses também no nosso ritmo paroquial, dentro dos nossos ambientes de comunidade, aquela catequese que cheia do Espírito Santo, que a pessoa é tão ungida, fala de tudo, mas a sua vida não se complica com ninguém, da sua família, do próximo, de ajudar o próximo também, né? E, de certo modo, o que domingo próximo nós vamos celebrar, que é a festa da Santíssima Trindade, compreenderá a catequese como comunhão. Ajudar nesse diálogo também das nossas comunidades, nossas crianças, jovens e adolescentes e adultos, a dar este passo na fé. Talvez fosse aqui uma pergunta para ficarmos para nós. Como a gente confrontar o que Deus fez em minha vida com aquele Deus que fez na vida de Jesus de Nazaré? Como confrontar a minha vida com aquela vida de Jesus de Nazaré? Como a catequese pode ajudar nossos adolescentes, jovens, como também adultos, a confrontar a minha vida? E, de certo modo, suscitar dentro de nós esse desejo de responder essas perguntas, o porquê de Deus na minha vida. Como é que Deus também pode ser aquele presente que me deram, que eu adquiri pela causa da fé e que não ajudou a perder nada na minha vida. Recentemente, padre, nós tivemos a reunião, né, dos padres que são referência da catequese nas dioceses aqui no Piauí. E eu queria saber, assim, como que foi compilado toda essa nossa fala e qual que é a realidade hoje, tá? E algumas motivações para a catequese aqui no Piauí. Perfeito.
Cara, como nós dissemos a live toda, né? Todo mundo foi pego de surpresa. Então, o primeiro momento daquela reunião foi partilharmos as nossas surpresas e como estarmos readaptando ao novo, né? Mas, assim, eu acho que nós estamos chegando a uma terceira fase. A primeira fase foi do impacto. Fomos impactados por essa situação do isolamento, do distanciamento, fechou-se igrejas, a catequese não funciona mais, parou-se tudo. E houve aquele tempo de silêncio contemplativo para entender como agir. No segundo momento, que acredito que já está havendo as atitudes, as ações, é o que muitas dioceses ou paróquias começaram a tomar suas iniciativas, como o senhor dizia, né, de conversar com as catequistas, de provocar uma reunião online, videoconferência, cada uma também tentando encontrar algumas atitudes ou gestos de catequizar aquelas crianças e adolescentes. Nós tivemos muitos gestos bonitos de muitos catequistas que conseguem, no tempo do mês de maio, de rezar com seus catequizandos e ali fazerem postagens para que desse visibilidade àquela ação. Então, cada paróquia foi tentando um pouco. E agora nós estamos no terceiro passo, atingindo o terceiro passo, que é aquela situação de dizer assim, estamos perto de voltar. Agora, estamos perto de voltar, como é que já começamos a pensar nesse retorno? E aí tem, entre esse espaço do impacto das ações e deste pensamento do retorno, aquelas atitudes que ainda eu acredito que estão desenvolvendo-se nas paróquias, umas de forma mais lenta, outras de forma mais rápida e acelerada. Essa prática da reza em família é muito presente, isso a gente vê muito, sobretudo com a pastoral familiar. Temos também as atitudes das ações caridosas de muitos envolvidos nesta prática no nível do Piauí. Temos a prática da devoção, que embora seja uma catequese, né, tradicional, digamos, mas ela tem o seu significado, sobretudo pelo ambiente que nós estamos vivendo e o contexto. Temos outras ações bonitas, que são as liturgias, as missas celebradas. Também a catequese tem a sua dimensão celebrativa, né? E o bonito disso é que cada padre, conforme as suas aptidões e assessorias, né, disponíveis nas paróquias, foi se reinventando e tentando ficar cada vez mais próximo também do povo. E o povo correspondeu também sobre isso, né? Eu sempre digo que para se ver se um padre está bem na paróquia e se a comunidade gosta do trabalho do padre junto com a igreja, a paróquia toda, um termômetro é a pastoral do dízimo. Eu não sei a realidade do senhor, mas em muitas paróquias nós podemos conversar, o dízimo não diminuiu a arrecadação nesse tempo. Para dizer assim, como o povo chegou também a uma maturidade de fé, de catequese, de fé, que a sua pertença, ela estende também dentro de casa, mesmo não participando presencialmente. Isso foi um gesto, um termômetro muito bonito a nível do Piauí. Aonde nós passamos conversando com uma paróquia ou outra, a gente viu esta firmeza dos nossos paroquianos. É claro que teve um que viajou, que estava no interior por causa do isolamento, enfim, teve algumas situações específicas, mas isso foi um termômetro muito significativo, que também é catequese, ajudar o fiel paroquiano a entender que a igreja é uma extensão da sua cozinha, da sua casa. E quando você não está lá, a igreja está com você dentro de casa. Esta é uma dimensão da catequese. Agora, por último, como este pensamento de um possível retorno, não sei quando é, nem como será, aí vem já as readaptações, né? Pensar como agora, continuar imaginando que a catequese não pode ter aglomerações, como distribuir espaços na paróquia para tantas crianças, mas aí temos que pensar quais catequistas estão também dispostas e tudo mais. Porque um grande perigo nosso vai ser esse próximo semestre, é imaginarmos que agora temos que recuperar todo o tempo perdido. E sobretudo de trabalho e tudo mais, né? Então, isso também tem a ver com as escolas e aquilo que se espera nos próximos meses e semestres, né? E é complicado, porque a catequista, ela, pelo menos aqui a nossa realidade, era 30, 40 crianças, né? A falta de catequistas para o período normal já era grande. Agora, com essa nova perspectiva,
Então, eu vejo que esse segundo semestre a gente tem que pensar bastante nessa nova readaptação de formação de novos catequistas e os que permanecerão, né? Porque, de fato, o medo ainda toma conta do nosso povo. Eu sei que tem muita gente fora que não está guardando isolamento social e tudo, mas quando falar voltou, então aí, além das recomendações que nós teremos para todos os eventos, encontros e formação, né, também o medo da pessoa, né? Aí que a pessoa não vai querer estar ali num lugar, né, com um grande número de pessoas e tudo. Então a gente vai ter que trabalhar muito e contar muito com a força do Espírito Santo, porque vai ser um desafio. Mas é aquilo que você falou, né? Nós vamos ter história para contar lá na frente, né? Perfeito. Mas por enquanto nós vamos chorar bastante junto com muita gente. Olha, eu acho que esse retorno, né, da catequese da pós-pandemia, ela vai mudar muito a configuração da nossa paróquia. Sobretudo, imaginarmos que a catequese deve ser feita sempre da mesma forma, no mesmo horário. Vai despertar em nós, e sobretudo nos catequistas, aqui que o senhor dizia, né, que perseveraram, e a necessidade de novos catequistas, pela flexibilidade. Pela flexibilidade, porque o vírus ele vai permanecer, né? Dizendo que vamos retornar amanhã tudo normal, e imaginarmos que ele não exista mais, ele existe. E até que não se encontre uma vacina, que não se tem nenhuma proposição de data definida, ele vai estar por aí. E as orientações de aglomerações, imagino eu, devem permanecer, até que se prove uma segunda ordem. E talvez essa disponibilidade de turmas menores, e aí de catequistas com menos catequizandos, isso vale também para os jovens, e sobretudo com a pastoral da Crisma, dos crismandos, como agora aglomerar 8, 15 jovens, que vêm de realidades diferentes. Então, é muito desafiador e, ao mesmo tempo, audacioso e dinâmico. Como reestruturar na paróquia, tempos diferentes, diversificados, ambientes, né, diferentes com esses jovens, esses adolescentes, as nossas catequeses com famílias. O que a pastoral familiar faz nos seus encontros? É uma catequese, mas como aglomerar 20, 25 casais no mesmo ambiente? Então, vai vir muitos pensamentos e modificações. E, de certa forma, até mesmo a vida ordinária da paróquia já mudou e nós vamos viver as consequências dessa mudança. Como eu disse, não, vai ser de muitas mudanças. É claro que nós sonhamos que um dia tudo se normalize. Mas hoje, quinta-feira, dia 4, eu escutava mais cedo uma entrevista de Dorani, o cardeal do Rio de Janeiro. Ele falava exatamente isso, quer dizer, nós não sabemos quando é que nós vamos voltar um dia com toda essa normalidade da vida. Daquelas multidões. Uma das frases mais faladas por esses dias é o novo normal, né? Porque não vai ser como era antes, mas vai ser uma normalidade diferenciada. E a catequese, padre, é aquela setor, vamos chamar de setor, né, formativo da paróquia mais afetado. Mais afetado. Que se nossos pais também não estão catequizados, muitos deles podem também esfriar e dizer que não é necessário. Faz em casa mesmo e basta. É todo um refazer-se da paróquia nesse tempo, sobretudo nesse primeiro semestre, segundo semestre de 2020. Se é que nós voltemos com as catequeses presenciais. Mas o que nós não podemos esquecer mesmo é essa catequese de acompanhamento, pelo menos nesse primeiro momento. E aí tem gestos bonitos de tantos catequistas que também se aproveitam para reciclar um pouco da fé. Nós temos catequistas que estão lendo o catecismo da igreja, ou estão lendo a Bíblia. Enfim, então tentando também resgatar um pouco o seu ardor, sua missão como catequista. E eu vejo com um olhar assim de esperança essa questão das pessoas que estão se preparando. Até porque eu também estou me preparando, né? Acredito que você também e outros colegas também, a gente estudando, a gente revendo conceitos, se redescobrindo na nossa vocação e na nossa missão. E o desafio, ele faz parte da vida do cristão. Desde quando Jesus ressuscitou,
né? Não falou, agora ressuscitou e todo mundo saiu na rua. Não, eles ficaram escondidos. Perseveravam em muitas coisas, mas ainda tinham medo. Mas aí, aos poucos, aquele medo foi dando lugar ao quê? A entrega total, ao serviço, né, ao testemunho. Então, eu vejo muitos catequistas que vão poder nos ajudar, muitos pais, né, que vão nos ajudar também, porque os pais que têm essa ligação cristã, eles estão retomando a palavra de Deus com os filhos em casa. Né? Isso daí é uma verdade, né? Perfeito. Ligado a isso também nós temos um desafio aí pós-pandemia com a catequese, em relação também às mudanças de religiões. Porque, como nós vivemos nesse tempo da tecnologia, esse tempo da informatização e não da formação, nós podemos correr o perigo aí de sermos contagiados por algumas atitudes evangélicas, de igrejas evangélicas, que podem nos ajudar a repensar nossa forma de evangelização, mas, ao mesmo tempo, nos desafiar com relação aos nossos fiéis praticantes da fé católica. E este é um desafio, talvez, para a gente enfrentar um pouco, porque nossa Igreja Católica ela é muito sábia, não se trata apenas de decisões. Como é que se pode abrir um shopping, como é que se pode abrir um mercado, e a igreja não pode? Se é que tem aglomerações em todos os recantos, por que é que só pode afetar num setor e na outra não? Então, são muitas situações, nós precisamos ter paciência. E, de certo modo, até a Igreja Católica, nesse momento, é muito cautelosa em não avançar o sinal, porque não tem nada muito claro ainda, a não ser a parte econômica e política que esteja por trás. Mas entender a catequese na paróquia também a partir do padre. Eu penso que o padre foi muito também afetado nesse tempo. Eu sempre digo para os meus paroquianos, quando a gente fazia as reuniões, videoconferências, que eles têm, de certa forma, um pouco do trabalho deles, têm os seus filhos, mas muitos padres, por uma questão que já tem os pais idosos, muitos também a situação de saúde não permite. Então, vivemos um tempo muito isolados. As famílias têm os seus filhos, têm um pouco do seu trabalho, corre. Nós vivemos e celebramos e somos pais para o povo. E, de repente, a gente se viu assim também sozinhos. E, de certo modo, por mais que tenhamos tantas pessoas próximas a nós, a catequese também, nesse sentido, foi para nós. Como nós nos reinventamos no nosso ministério, como nós reinventamos a educação da fé da nossa paróquia, como estamos próximos daqueles paroquianos que todas as vezes que a gente precisava, só precisava mandar ali uma mensagem, já estavam rente conosco, nos ajudando. Como nesse tempo também nós temos os catequistas deles. E, de certo modo, isso foi muito importante, né? Perceber como nossos leigos são importantes na vida da gente, nossa paróquia, e nos ajuda a ser padre também. Mais do que pensar que nossos adolescentes e jovens, que eles são os depósitos da fé que devemos educá-los, também os nossos paroquianos e nós padres, nesse tempo de pandemia, de isolamento, de distanciamento. E é uma coisa interessante, porque o padre voltou a ser assumir a função de catequista também, né? Porque, principalmente nós que estamos aí toda hora de frente com as câmeras e tendo as nossas atividades, né, o compromisso também de estudar, de preparar, de poder ensinar, ele ficou. Eu estou trabalhando muito mais, e olha que eu já trabalhava, e você também, né? A gente está trabalhando muito mais agora, porque acaba no final você não tem outras atividades externas. Então, aí o teu mundo é aqui, a tua casa, o teu espaço para celebração, a visita restrita de pessoas, e depois ali, ó, aquela coisa de falar o que eu vou fazer, o que eu vou hoje entender para poder repassar, que é a vida do catequista, né? Ele não precisa saber tudo, mas ele precisa cuidar, né? Igual a irmã Augusta está colocando aqui, ó, ler a Bíblia, Diretório Nacional da Catequese, Catecismo da Igreja, né? Ter esperança, né? Um catequista desanimado não adianta. Agora, com esperança e com vontade de aprender, com certeza ele faz a diferença. Ô, padre, eu tenho duas catequistas na nossa paróquia, são jovens, elas estão no interior da nossa paróquia, né? Mas me enche de esperança e de orgulho de ser o padre nessa paróquia, com o gesto delas. Elas nunca param na catequese. É uma comunidade pequena, só são 7 catequizandos,
mas elas continuam o programa de catequese normal, com distanciamento, de forma alguma elas se encontram, mas elas criaram na comunidade esses encontros com os catequizandos virtualmente, esse acompanhamento, que é o espaçozinho de casa, e elas compartilham com a gente isso. Mas, olha, é encantador como nossos catequistas também são fundamentais. Com Elas certeza. são indispensáveis na nossa comunidade, na nossa paróquia, e tem essa riqueza muito grande de dons e carismas, né? Então, isso que o senhor falava é muito interessante, nos ajuda a pensar muito como elas são valiosas para nós, né? E eu sempre digo, né? E a gente só dá valor, né? Isso é um geral, né? Você só dá valor a alguma coisa se você tiver que fazer, né? Exato. Porque aí você sabe que aquilo lá tem renúncia, tem dedicação, né? Perfeito. Eu sempre digo que ser catequista na comunidade é um trabalho mais ardoroso. Porque você faz parte de uma pastoral, por mais que você se dedique, você vai ter um compromisso mensal, digamos assim, da visita ao idoso, da pastoralismo ali naquela visita, naquela rua. Mas o catequista é todo final de semana. É todo final de semana. Exige criatividade. E tem alguns no meio de semana, tem. Exato. Mais vezes então, ainda. É um trabalho muito bonito, edificante. Eu acho que quando o padre reconhece isso visivelmente na comunidade, ajuda muito. Cria muitos laços, desperta na comunidade esse serviço, esse dom. Agora, a irmã Augusta, só para voltar ao que a irmã falava, ela citava o diretor nacional da catequese, tem um número que diz que o principal formador dos catequistas é o Espírito Santo, né? Então, vamos pedir ao Espírito Santo que nos impulsione aí, sempre como ele faz, a gente criar essa dinamicidade nas nossas comunidades, sobretudo nesse tempo, para não esquecermos da evangelização. E, acima de tudo, despertar nos outros também esse interesse, né, para as coisas de Deus. Olha, eu queria ficar a noite toda conversando, porque o bate-papo aqui está muito bom. A hora que for presencial, eu quero que você venha aqui para a gente passar pelo menos uma semana conversando com o nosso povo aqui, né? Vai ser uma alegria, padre. Vai ser uma alegria. Então, deixa eu só dar um aviso. Sábado, aí nós continuamos com o bate-papo na paróquia e será com a Pastoral Familiar, ECC, Movimentos Familiares, e o casal convidado para sábado é a Ana e o Alberto, que é o casal coordenador da Pastoral Familiar, do setor família do Piauí, né, do Nordeste, Regional Nordeste 4. Né? Então eles vão participar com a gente aqui também ao vivo, vai ser muito legal. E eu quero agradecer, né, a todos que entraram, que participaram, que fizeram perguntas, mandaram abraços, né, e de maneira muito especial, em nome da paróquia, em nome do nosso bispo também, que hoje fez esse contato aqui muito positivo aqui, motivando, né, agradecê-lo pela sua presença e disponibilidade, mesmo que virtualmente. E agora as palavras finais fiquem com você, para que você também depois dê a bênção final para a gente. Opa, eu que agradeço e dizer assim, esse gesto do senhor na paróquia que o senhor está fazendo, e hoje por tratar do tema da catequese, é considerar como uma das tarefas primordiais da igreja a catequese. De que adianta ter uma igreja lotada de gente, como a gente chama, né, derramando de gente, mas não tem as pessoas suficientemente capacitadas para compreender a fé? E aí se transfere um padre e a igreja acaba o povo. Isso é uma questão de catequese. Tem aquela igreja lotada de gente e tudo mais, naquela missa da terça-feira, mas a missa do domingo quase ninguém. Isso é um problema de catequese. Por que é que na comunidade se tem tanta gente naquela pastoral, naquela outra não acha para quem ajudar? É questão de catequese. Então a catequese eu sempre considero, né, como essa linha transversal de toda a paróquia. Ela pega de um canto, vai ao outro. E quando o padre, com a comunidade, cuida da catequese, desperta na catequese esse interesse de fazer um mapeamento, de descobrir como é que está a catequese, toda a paróquia caminha junto, toda a paróquia cresce, né? Porque são ali os futuros cristãos da paróquia, com novas salas, com ambientes de salas, e adaptadas com o novo tempo. Isso é importante. Então, esse momento me ajudou muito. Eu vejo aqui muitas das minhas catequistas estão por aqui também. Eu espero que elas tenham escutado direito o que o senhor falou. Depois,
agradecer pelo espaço, pelo convite. Eu agradeço muito, fico muito contente por esse carinho do senhor, tem pela paróquia, pela igreja, mas também pelos nossos catequistas, nossa catequese no Piauí. E se foi útil nossa conversa, disponibilize sempre o tempo para conversar juntos e compartilhar um pouco. Como o senhor intitula, né? Foi um bate-papo. Um bate-papo. Das experiências. 30 segundos. Do nosso tempo. Deus te abençoe e te guarde. Vou pedir para o senhor também nos abençoar. Vamos lá, vamos lá. Estamos quase com 40 pessoas. O senhor esteja convosco, está no meio de nós. Que a mãe, Nossa Senhora, aquela catequista por excelência, abençoe a cada um de nós. Nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre. Um abraço. Valeu. Fique com Deus e fique na sua casa. Até mais. Tchau, tchau.